Olá, queridos alunos do nosso curso de alfabetização de jovens e adultos. Vocês estarão recebendo mais um texto. Esse texto eu fiz como um texto explicativo e o título dele é o seguinte: por que nossas aulas são assim? Então ele vem como respostas, né? Porque a gente começa um semestre, a gente sabe que um semestre não dura um semestre, ele é muito corrido, tem feriado, tem uma série de coisas, então o tempo é reduzido. E vocês geralmente costumam estranhar, né, o tipo de aula, né, que a gente desenvolve, e ainda bem que eu acredito muito, né, nesse tipo de aula. Eu estou em atuação em sala de aula desde 1972, né? A mãe de vocês ainda não era nascida, né? Eu já estava batendo a cabeça aí no sentido de viver feliz com essa profissão que veio parar na minha vida. Eu acho que foi a profissão que me escolheu, não fui eu que escolhi. Então, como eu já falei para vocês, muito feliz com essa profissão, tá? E as minhas aulas sempre foram diferenciadas, elas sempre foram partindo da prática para a teoria, sempre utilizamos muita dinâmica, muito envolvimento de todos da sala, visando compartilhar essas inteligências múltiplas que existem em cada sala de aula, que é um grande universo. E que se a gente não souber utilizar e trazer isso em benefício da própria sala, acontece o que acontece em qualquer célula social, né? Um aparece mais do que o outro, começam a aparecer as disputas, os conflitos, e esse semestre, se a gente não tomar cuidado, a gente passa mais apagando incêndio do que convivendo e aprendendo. E eu nunca quis viver dessa forma, né? Então, na hora que vocês lerem o texto, né, porque nossas aulas são assim, vocês vão entender bastante do que eu estou falando. E dentro desse texto, quando eu começo a citar somente alguns dos pensadores, né, que iluminam esse tipo de aula diferente, eu cito o Bernardo Toro, que ele trata dos 7 códigos da modernidade, porque eu acredito que se perde muito tempo nas escolas com uma metodologia e com um conteúdo, às vezes, que não traz muito significado, que não vai fazer muita diferença para a melhoria da vida dessa criança, desse adulto e desse adolescente e de todas as fases da educação, tá? E o Bernardo Toro, eu vou ler porque não dá para decorar, como eu falo para vocês, a gente tem que guardar a essência, né? Eu estou trabalhando com vocês para a gente trabalhar palavras-chave. Essas palavras-chave, elas têm que ser mesmo como uma chavinha no nosso cérebro, porque você pega a palavra e o conhecimento tem que vir junto quando você acessa imediatamente, né? O resto você lê, você estuda, você volta, isso não é vergonha nenhuma, sabe? Você pesquisar é um ato do professor para cada dia, durante todo o dia da sua vida, tá bom? Então, Bernardo Toro, ele fala assim, para que se processe uma educação efetiva e que isso tenha sentido na vida do indivíduo, ele tem que aprender somente 7 códigos, que ele chama de 7 códigos da modernidade. Primeiro, o domínio da leitura e da escrita. Não dá para você viver em sociedade sem você dominar códigos, né, da leitura e da escrita. A capacidade de fazer cálculos e resolver problemas, é o segundo código. O terceiro, analisar, interpretar e sintetizar fatos e situações. Nós percebemos que às vezes as pessoas têm uma dificuldade imensa, interpretar o que leu, interpretar o que viu, e quando ele vai contar, então, sintetizar isso é uma dificuldade. Aquela pessoa que fala, volta a falar, fala de novo, e não sai, às vezes, não chega, não consegue chegar no ponto importante daquilo que ele queria informar. Então, isso é uma capacidade que o Toro fala que tem que ser amplamente desenvolvida. O quarto código, a capacidade de compreender e atuar o seu entorno social. Isso daí, para mim, é importantíssimo, né? É muito difícil. A gente anda pela rua, a gente passa por cima das pessoas que estão caídas, né? A gente nunca vai saber por que estão lá caídas e a gente não consegue fazer muito por elas, a não ser em nossa sala de aula, preparando para que essa pessoa nunca caia, porque depois que ela caiu, dificilmente alguém vai lá fazer alguma coisa. A gente sabe disso, é cruel. Quinto código, aprender e receber criticamente os meios de comunicação.
É não acreditar num só livro, não acreditar num canal de televisão, não acreditar em todas as notícias que agora o WhatsApp e todo o meio de comunicação e quantos outros que surgirão querem, de uma certa forma, moldar a nossa cabeça, né? Sempre existe um interesse oculto atrás de tudo, nada é isento, e esse quinto código do Bernard Toro, eu acredito ser importantíssimo, receber criticamente os meios de comunicação. O sexto código, a capacidade de acessar e usar a informação acumulada. É aquilo, você aprendeu, mas na hora de fazer faz tudo diferente. Então, para que aprendeu, então não aprendeu, tá? E o sétimo código, que é um código da nossa atualidade, e ele acaba com o paradigma de tudo que veio, até com essa escola de 45 minutos, né, que teve origem na Revolução Industrial, que ainda tem sinal para trocar aula, assim como tem o sinal da fábrica, que tudo isso a gente já falou que está por trás disso tudo. E hoje começa-se a pensar na grandiosidade de se trabalhar, na dificuldade de se trabalhar em grupo, tá? Mas é uma capacidade a ser desenvolvida. E como nada surge, né, sozinho no meio da educação, eu vou associar um pouquinho, que está no texto também, a questão dos 4 pilares da educação da Unesco, que ele resume tudo que o Toro está falando também, né? Então, quais seriam esses 4 pilares? O aprender a conhecer, a se conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, tá? Simples de falar, simples de conhecer, difícil de fazer. Mas sem isso não há educação. E isso eu estou falando no nosso curso de educação de jovens e adultos, mas ele se aplica totalmente em qualquer fase da educação, desde a educação infantil. A gente ensinando a criança que ela é única, que ela não precisa se comparar com ninguém e permitir que ela exerça seu talento, é permitir que ela seja feliz. E cada ser que a gente conseguir fazer feliz é a nossa maneira de mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo todo, mas a gente muda, o mundo muda, e a gente mudando um pedacinho, a gente mudou o mundo. Tá bom? Sucesso para vocês. Um grande beijo.